E é isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Teolic. Teolic crescendo para a vida, amadurecendo para a eternidade. Bom, nós vamos prosseguir agora com o capítulo 6 de Mateus, do Evangelho de Mateus. O tema inicial é a prática da justiça. Nós vamos entrar direto para a gente conseguir fazer as explanações de acordo, pontuar aquilo que deve ser pontuado, mas eu acredito que no máximo, acho que talvez em 2 vídeos eu consiga terminar esse capítulo aqui, certo? Para não ficar uma coisa muito densa. Então eu estava verificando que acho que é melhor eu fazer dividir em mais vezes, fracionar em mais vezes e deixá-las mais curto para não ficar tão cansativo, certo? Eu agradeço aí os novos inscritos. Que Deus abençoe sua vida e continue compartilhando tanto os shorts quanto os vídeos, e procurando conhecer um pouco melhor, porque realmente a leitura da palavra, ela nos traz algo bom, ela é a nossa regra de fé e prática, e com certeza toda vez que nós a lemos, a gente certamente vai tirar alguma coisa de proveitosa para as nossas vidas, Nós temos que crer para compreender. Não adianta nós queremos compreender primeiramente para poder crer. Nós cremos e aí nós começamos uma etapa, uma caminhada onde onde a gente vai compreendendo, e à medida que a gente vai compreendendo, a nossa crença ela se fortalece ainda mais, como Jesus Cristo mesmo disse. Se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e que quem conhece o grão de mostarda sabe que depois que ela floresce, que ela cresce, ela se torna uma árvore muito robusta, muito grande, e assim, crendo para compreender. E aí a gente vai num passo a passo nesse caminho com Deus, certo? Então a gente vai lá para a nossa bíblica, o nosso software bíblico Logos. A paz do Senhor Jesus para você mais uma vez. E nós vamos nos dedicar e nos debruçar sobre a prática da justiça, sobre o como se deve dar esmolas, como se deve orar, e depois, por último, a oração dominical. Então a gente vai começar o capítulo 6 do versículo 1 e nós iremos prosseguir até o versículo 14, perdão. Então vamos lá, pessoal, não tem muito o que a gente explanar pelo que eu estava olhando aqui, pelo que a gente já conhece, certo? Jesus dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, certo? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E por que Cristo diz isso? A gente já entende que naquele tempo muitos dos fariseus, muitos outros hipócritas, assim como Jesus chamava, gostavam de se mostrar perante o povo, perante as sinagogas. A maioria das sinagogas eram abertas, campo aberto, mas era aquele trecho, aquele pedaço onde muitos chegavam e oravam, ficavam de pé, Orar, quando nós vamos orar a Deus, nós temos que nos prostrarmos, e a imagem, de você estar prostrado, quando você se prostra, é uma conduta onde nós estamos mostrando uma reverência ao Senhor Deus. E quando a gente se prostra, a gente mostra o quanto nós somos pequenos, falhos e pecadores, e nós temos que reconhecer isso. E era bem diferente do que muitos falavam. Então Jesus Cristo estava advertindo: não façam como eles, não sejam como eles, porque senão vocês não serão vistos pelo Pai Celestial. E isso é lógico, vistos é uma expressão, uma forma de se dizer, porque Deus, ele tudo sabe, tudo conhece. Se nós formos lá no Salmo 139, se eu não me engano, nós discorreremos sobre não há como se esconder de Deus, certo? E então a gente vai começar agora aqui no versículo 2, onde ele fala: quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, tudo que você for fazer, não faça pensando em mostrar-se aos homens ou ter recompensas, esperando. Tem gente que age assim, pessoas
pessoas. Tem pessoas que têm irmãos em Cristo que agem dessa forma, ou por ignorância, né? Ou seja, ignorância não falta, ou seja, falta de conhecimento, por isso ignorância, ou então porque realmente, mesmo conhecendo, querem se mostrar. E na igreja todos nós somos iguais, nivelados. Ninguém é melhor do que ninguém. E tudo que nós fizermos é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos que fazer para o nosso irmão como se estivesse fazendo para nós mesmos, e fazendo de forma a não buscar glória dos homens, né? Tampouco reconhecimento, se mostrar ali. Faça com amor. Se você puder fazer em secreto, que faça em secreto. É lógico que tem coisas que nós temos que fazer que uma hora vem à tona, mas a sua intenção nunca deve ser querer se mostrar, porque Deus conhece os nossos corações. É Ele quem sonda os nossos corações. Então nós podemos enganar até o próximo, até o pastor, a qualquer um nesse mundo, mas nós não podemos enganar a Deus. Ele tudo conhece, e o Espírito Santo de Deus, ele sonda os nossos corações. E Jesus Cristo está advertindo justamente isso, porque ele ainda chama de hipócritas, porque muitos deles faziam, para poder mostrar que estavam orando, para mostrar que estavam dando esmolas, que estavam ajudando, e na verdade não é dessa forma, não é a conduta ou perfil que Cristo quer que nós tenhamos. Vamos lá para o seguinte tema, que é como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. A gente vê que essa palavra hipócritas aqui, ela está bem saliente, bem evidente. Jesus Cristo faz questão de falar, porque ele pegava duro com essas pessoas. Porque se diziam cristãos, né? Se diziam que respeitavam a lei, mas na verdade nem eles mesmos passavam pela lei, pelo crivo da lei. Essa aqui é a verdade. Por isso hipócritas, porque você exige das pessoas que cumpram a lei, mas você mesmo não a cumpre, né? Mas a Deus não tem como enganar, meu querido. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e feche a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso pai sabe aliás, porque eu posso... Peraí, só um minutinho, pessoal. O vosso pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhes peçais. Nossa, foi meio complicado aqui, viu? A colocação, né? A colocação aqui com as palavras aqui, né? E nós temos aqui o famoso o de aqui, que significa são preposições, né? Tem algumas linguagens, né? Algumas linguagens nas traduções que elas são mais complicadas pelo fato de colocarem desse jeito, né? Não é como, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje, né? E a gente às vezes se enrosca um pouco mesmo. Eu até me perdi aqui, mas me perdoe, pessoal. Ou seja, o que Cristo estava falando aqui, né? Estava falando daquelas pessoas que oravam em pé, que queriam se mostrar, né? E quando oraram, muitos oravam, eram como gentios. Em algumas traduções não está como gentios, está como pagãos, porque não conheciam a palavra de Deus, né? Quando conheciam, não tinham conhecimento verdadeiro. E aí o que acontece aqui? Ficavam repetindo. O que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: Deus, ele sabe o que nós precisamos e o que nós necessitamos antes mesmo de pedirmos, né? Ou seja, ele é onisciente, onipresente, onipotente, os três atributos que ninguém mais tem, né? Somente Deus, na sua soberania, com seu poder todo-poderoso, graças a Deus, e glória a Deus por isso. Mas no seu atributo de presciência, ou seja, ele já sabe o que você e eu, nós precisamos, mas nós temos que pedir, né? Nos derramar perante Deus, mas nós não devemos ficar repetindo como se nós não tivéssemos conteúdo. Às vezes a gente entende que algumas pessoas não têm receio de orar, ou então quando oram, por não praticarem, não tem um conteúdo, falta palavras, não tem um vocabulário enriquecido. E é da mesma forma como as pessoas que estudam, ou que você que costuma falar, uma pessoa que geralmente é uma pessoa
introvertida, né? Uma pessoa que é introvertida, que é aquela pessoa que ela costuma sempre ficar fora das rodas, né? Não gosta muito de ficar conversando com outras pessoas. Socialmente, ele é uma pessoa um pouco mais distante, então é uma pessoa introvertida. E a pessoa extrovertida é aquela que extravasa, que expõe, que conversa, né? E é uma pessoa que tem carisma e costuma conversar assim sem dificuldade nenhuma. Essas pessoas costumam ter um vocabulário muito mais enriquecido do que as pessoas que são mais introvertidas. Elas não saibam falar, é porque não praticam. E tudo que a gente não pratica, que a gente não exerce, a gente acaba tendo dificuldade naquela área, né? Naquela área de conhecimento. E é justamente isso. Às vezes a pessoa falta um pouco de conhecimento, de discernimento, de sabedoria e de palavras. Então nós temos que pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo, né? E buscar na Bíblia, porque ele vai nos trazer esse enriquecimento que a gente precisa, mas nós precisamos buscar. É a mesma coisa que a pessoa pedir um emprego e não sair de manhã para procurá-lo, porque Deus ele abre a porta, mas você tem que se levantar e você tem que fazer a sua parte, e ali é a mesma coisa. Só que o que acontece aqui Jesus está enfatizando que eles gostavam de orar nas praças para se mostrarem, e ainda ficavam repetindo, falando repetidamente aquilo, como se Deus não soubesse o que eles quisessem, né? Por isso que ele fala, por muito falar aquilo, vocês acham que Deus já não sabe o que vocês precisam, né? Então é mais ou menos nesse, não é mais ou menos, é nesse sentido, mas eu estou trazendo com algumas palavras aqui sem muitos termos técnicos. E nós seguiremos aqui para a oração dominical, que é quando Jesus ele pega e fala, né? Olha, eu vou passar aqui uma oração, a forma correta de vocês orarem, não que vocês o façam, né? A gente costuma muito ver, não aqui entrando no mérito da Igreja Católica nem criticando, mas nós vemos muito isso na Igreja Apostólica, né? A Católica Apostólica Romana, que veio de lá. E depois tem as tradicionais, mas como padrão oram dessa forma, justamente a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso não é para você sempre orar daquela forma, uma coisa repetida, não é isso que Deus quer. Mas esse padrão, Jesus ele mostra a maneira como você deve orar a Deus utilizando esse crivo, né? Este parâmetro para se dirigir a Deus. Então ele fala aqui, ó: portanto, quando vós orardes, né, ou vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Depois ele segue aqui para fechar o último versículo, o 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas obras, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui, gente, você vê que está entre colchetes. Essa versão que está entre colchetes significa que nós sabemos que há manuscritos, tanto os manuscritos críticos e os majoritários. E aqui está dizendo que foi uma versão que foi acrescentada nesse manuscrito, nessa versão Almeida revisada e atualizada, só que não tem. Tá? Quer dizer que isso aqui foi acrescentado. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, Mateus 6, quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Aí nós temos a versão. Deixa eu pegar nessa daqui, ó. Mateus 6, 5. Mateus 6, capítulo 6, versículo 5. E a gente vai ver, quer ver, ó, a oração. Deixa eu ver aqui se eu não. Ó, aqui tá em Lucas, eu tô viajando aqui, gente. Perdão. Mateus 6.5, a oração. E nós vamos ver aqui, ó, a última, que é o versículo 13, tá? O versículo 13 aqui, porque eu só tô com essas duas versões, não, eu mostraria aqui depois. Mas o que acontece? Quando está entre colchete aqui, significa que essa frase ela foi acrescentada, porque em alguns manuscritos não tem e outros sim. Geralmente nos manuscritos crítico, né, ele não tem essa frase, e já no majoritário ele tem, né?
E a gente sabe que os manuscritos críticos, eles vieram lá do século III, século IV, V, são os mais antigos utilizados, né? Os mais confiáveis. Não que os outros não sejam, mas o majoritário é um punhado de muitos outros manuscritos, né? Pergaminhos que foram encontrados depois. E aí por isso que chama majoritário, porque foi a junção de muitos outros, né? Então algumas partes não se encontram essas frases, por isso que está em colchete. Mas voltando aqui ao assunto, né, para a gente já poder finalizar, essa oração aqui, o que Cristo está dizendo? Ó, ele ainda acrescenta no final aqui, dizendo que nós temos que perdoar as nossas, né, nos ensina a perdoar, né, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse versículo aqui, eles têm que fazer muito sentido na nossa vida, porque é o seguinte: se nós dissermos isso para Deus, mas nós não cumprimos isso na prática, nós estamos cometendo um erro. Assim como deixa eu ver aqui em Lucas, eu vou voltar aqui na versão aqui, na formação cruzada, nos versículos cruzados, que aqui fala, não era aqui, em que os próprios, lá em Lucas, estava falando em que eles oravam dizendo: olha, Pai, eu te agradeço porque quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui, estava aqui bem aqui agora, acho que estava em Lucas, deixa eu ver, nos ensina a perdoar, deixa eu ver, não sei se foi aqui, gente, acho que foi aqui, quer ver a versão que eu até, aqui, perdão, encontrei. Olha que Jesus estava falando aqui, mas ele tem uma informação cruzada com essa daqui, olha para você. 2 homens foram ao templo, aqui é uma referência em Lucas 18, capítulo 10, 18, versículo 10 a 14. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim, aspas: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Então ele ora, né, se supervalorizando em detrimento dos outros, como se ele fosse o tal. Ele já começa a errar ali quando ele fala que não sou avarento, desonesto aqui, muito mais, né? Como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Ainda estava apontando aquele que foi orar ainda. Jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo que ganho. Aqui ele estava mostrando a prática do dízimo que eles praticavam segundo a lei de Moisés para o povo judeu, né? E aí fecha aspas. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Então aqui a gente vê que ele reconheceu, ele se prostrou, estava com o rosto em pó e ele se prostrou e dizia: eu reconheço a sua soberania, que eu sou pecador e que eu dependo de ti. Então é assim que nós devemos nos portar perante o Senhor Jesus, reconhecer que nós somos falhos e nós de fato somos. Se nós somos alguma coisa é porque o Espírito Santo é quem sempre está aqui cuidando da gente, está sempre nos auxiliando, porque foi isso que Cristo disse antes do Pentecoste: eu vos não deixarei órfão, né? Eu enviarei o Espírito Santo Consolador. E a respeito da oração, né, já para poder concluir, é esse parâmetro aqui. Não que você vai orar todas as vezes que você vai orar desse jeito, Pai nosso que estás no céu, mas aqui é um parâmetro. Toda vez que nós nos direcionarmos para Deus, nós temos que nos direcionar sempre, né, na posição em que Deus está acima de todas as coisas. Pai nosso que estás no céu, santo, porque o seu nome é santo, então santificado seja teu nome, porque ele é santo, né? Venha a nós o teu reino, né? Que o teu reino, que nós que nós façamos parte do teu reino. Então venha a nós o teu reino, né? E sempre remete, venha a nós, porque ele está sempre acima da gente e nós sempre abaixo, pequenos, né? Então venha a nós. Faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, né, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E nós temos que praticar isso aqui, né? Isso é uma oração sucinta, pequena, mas que através desses parâmetros aqui a gente consegue esmiuçar
e consegue extrair muita coisa. Se nós formos fazer um estudo exegético e expositivo a respeito desses versículos aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Apenas desses aqui, ó, nós com certeza teríamos um vídeo só para ele, de pelo menos 20 minutos só para poder falar dele, porque a gente consegue extrair muita coisa a respeito disso, né? Mas aqui tá pelo que eu já passei aqui, uma forma sucinta, nós temos que compreender isto. E aqui é um negócio que não tá difícil, né? Então toda vez que nós nos voltarmos ao Pai, nós formos orar, que nós oremos sempre com o rosto em pó, sempre em posição de retidão e posição de humilhação, né? Tanto é que ele fala aqui, ó, lá em Lucas, ó, eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro. Este homem é o cobrador de impostos e não o outro, né? O hipócrita que estava orando de pé, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será exaltado ou engrandecido. Aqui está exaltado, não aqui, mas em outras traduções. Ou seja, nós temos que olhar, sempre que nós formos orar, buscar a Deus com a face em pó, sempre na posição de adorador, porque nós somos pequenos, e sempre se humilhando, né? Porque nós temos que reconhecer isso. Porque quando um homem não faz isso, não jejua, não busca de fato, não segue esses parâmetros, ele se engrandece. O risco de entrar no homem, no seu perfil, no seu conceito, na sua alma, a arrogância é muito grande, e isso é mal e muito mal, e o torna mais longe de Deus, né? Afasta para mais longe de Deus. Bom, gente, nós estamos já com 21 minutos aqui. Eu quero parar por aqui, até que me ajudou o Senhor. Não quero me prolongar mais para não ficar um vídeo muito grande. Olha que eu tentei reduzir, mas é que eu falei, de acordo com o que a gente vai explanando, a gente vai explicando, a tendência é realmente que o vídeo ele vá se prolongando, certo? Então no próximo vídeo, eu acredito agora, nós paramos no versículo 14 e agora nós iremos até o versículo 34 e eu acredito que não vai demorar muito, né? Então a gente vai pelo menos dividir em duas partes, não acredito que eu tenha que fracioná-lo em 3 partes, certo? Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez, tá? Pela companhia de vocês, e eu peço encarecidamente que vocês repassem esses vídeos. Eu estarei colocando mais shorts, né, nos dias em que eu estiver trabalhando. Hoje eu estou de folga, então eu já expliquei que nos dias que eu estou de folga eu vou intercalando, então eu consigo fazer os vídeos, e nos dias em que eu estiver trabalhando eu vou sempre soltar um short, um vídeo curto com algum devocional, para que vocês fiquem para reflexão. Tá? Que o amor de Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês. Eu agradeço muitíssimo mesmo, e que vocês tomem isso como devocional e tentem extrair o máximo que vocês puderem. Eu acredito que o que já foi explanado aqui é um empurrão, e agora é com vocês, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer com que esses ensinos eles fiquem gravados no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, e até a próxima, se assim Deus permitir. Um abraço, tchau, tchau.